Olá, está no ar mais uma edição do PDF Entrevista e hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas com os presidentes de partidos progressistas no Brasil, eu vou conversar com a ex-vice-prefeita de São Paulo e atualmente presidente interina do PCdoB, Nádia Campeão. Nádia, muito bem-vinda ao PDF Entrevista. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, muito especial tê-la aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Igor. Estou aqui à disposição para a gente bater papo aqui. Legal. Nádia, eu queria abrir o programa para a gente falar uma forma mais aberta sobre o PCdoB. Eu queria que a senhora falasse um pouco como está hoje o partido, como está o PCdoB, como se prepara o PCdoB às vésperas de mais uma eleição. Igor, o nosso partido, o PCdoB, ele já tem uma tradição de luta muito antiga, né? Nós somos um partido centenário, mas a gente procura sempre estar ligado aos tempos atuais, né? E aqui no Brasil a nossa luta é uma luta muito intensa, né? Nós fazemos parte dessa frente popular, democrática, progressista do país. Então, nós estamos presentes nas lutas sociais, na luta sindical, na luta das mulheres, na luta da juventude, né, na luta antirracista, enfim, nesse conjunto imenso de lutas do povo brasileiro, e em especial na luta contra a extrema-direita, que cresce, né, no mundo e no Brasil também, nesse enfrentamento muito difícil que a gente tem, e em especial nesse último período também, na luta antiimperialista, né, em defesa da paz, fazendo frente aí a essas agressões terríveis, né, perpetradas pelo imperialismo estadunidense. Né. E o nosso partido também tem uma presença expressiva, embora a nossa bancada seja uma bancada pequena, mas uma atuação expressiva na Câmara Federal. Né. Nossa bancada são 11 deputados e deputadas, mas a gente faz o possível para levantar bandeiras importantes, né, para os trabalhadores, para o campo progressista, né, e nós atuamos também junto com o governo Lula, através da presença no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a nossa ministra Luciana Santos. Né. Então, eu diria que o PCdoB tem uma atuação muito diversificada, né, no cenário nacional, e agora, especificamente nesse momento, nós estamos buscando participar e construir uma frente política eleitoral importante para buscar a reeleição do presidente Lula. Acho que isso é uma coisa bem decisiva para esse ano de 2026. Então, o PCdoB está muito focado nessa disputa, mas nunca esquecendo desse conjunto de lutas que a gente precisa travar. Legal. Nádia, eu fico pensando, o PCdoB completou, né, agora em março, completou 104 anos de existência. Talvez, eu não sei se você tem notícia de algum partido mais antigo que o PCdoB, eu acho que deve ser o partido mais antigo do Brasil. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas eu fico pensando o desafio da renovação das bandeiras, das pautas, o, o processo interno de discussão do partido. Que você pode contar para a gente como funciona? Porque deve ser muito difícil você fundar um partido a partir de certos preceitos. Lá em 1922, em 2026, você parecer ainda atualizado, você fazer a disputa ainda institucional, a disputa eleitoral, ter presença ainda no debate político do país 104 anos depois. Eu acho que a explicação está em combinar uma fidelidade, vamos dizer assim, a princípios que são muito fundamentais, né? Que é o princípio da luta anticapitalista, né? Do compromisso com a luta pelo socialismo, né? Que são fundamentos desde a época do Marx, né? Desde o Manifesto Comunista, quer dizer, esse compromisso realmente com a luta transformadora, uma luta revolucionária, né? Então, aqui estão princípios muito sólidos que levaram, inclusive, à fundação do Partido Comunista do Brasil, né? E com a corrente comunista
internacionalmente com o movimento comunista, né? Agora, é claro que na história, né, no desenvolvimento dessa corrente marxista, da corrente dos comunistas, muita coisa aconteceu no século passado, né? E a gente, cada um, né, no seu país, foi enfrentando as vicissitudes, né, seja no que diz respeito às vitórias que a gente obteve, as derrotas, né, os aprendizados, de uma forma diferente. Né? E aqui no Brasil não foi diferente. O Partido Comunista, né, ele passou por muitas fases, né, mas ele foi sobrevivendo, né, de uma forma ou de outra, foi se recriando. E o nosso partido, ele foi reorganizado, né, em 58, né, sob a forma do PCdoB, né, com a legenda PCdoB, embora o nome Partido Comunista do Brasil ele é original de 1922, e eu reputo essa permanência, né, do PCdoB ao fato de que na tática política, né, na luta política, nós fomos interpretando os desafios do Brasil sempre de uma forma muito criativa. Fomos acompanhando a evolução da luta política do Brasil, sempre compatibilizando esses fundamentos, né, maiores, nunca abriram mão disso, né, desses fundamentos, desse compromisso com a luta transformadora, a luta revolucionária, mas compreendendo as necessidades do Brasil a cada momento. A luta contra a ditadura, depois a luta pela redemocratização, né, nós participamos de todas essas lutas. Então, vamos dizer assim, com um compromisso tático, né, e com a conjuntura política nacional muito forte. E com isso, eu acho que o partido foi se posicionando sempre corretamente, né, nessa disputa política, se abrindo para cada período. Né, quando terminou a ditadura, a gente lutou pela fim da clandestinidade do partido, rapidamente nos legalizamos. Então, hoje o partido faz parte do cenário político do país, né? Atua na legalidade e com tudo que os outros partidos também atuam, mas nunca perdendo essa face de um partido de esquerda, né? De um partido comunista. Nós nunca abrimos mão, né, da nossa legenda, do nosso nome. Então, acho que com isso, com essa bandeira hoje renovada do socialismo, que a gente fez também um esforço grande para reinterpretar o socialismo, né, nas condições do século XXI. Acho que isso tudo fez a diferença, né, para que a gente chegasse permanentemente recriasse essa perspectiva do socialismo. Acho que isso é o que nos mantém atuantes e vivos até agora. E Nádia, eu tinha separado inclusive uma pergunta para a gente falar justamente sobre isso. Essa adaptação, essa releitura do socialismo em 2026, ela adaptada à forma como se estrutura o sistema político brasileiro hoje, a senhora acha que converge com os rumos que o presidente Lula tem levado o país? Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão da questão do socialismo olhando o mundo como um todo. Né? A questão principal que a gente tem hoje é que o capitalismo como sistema ele está demonstrando o seu esgotamento. Né? Então, a grande questão é o esgotamento do sistema capitalista, né? Que já não corresponde mais ao que a humanidade precisa. Né? Esse é que é o fato. Né? O capitalismo não apresenta mais perspectivas de futuro. Né? Hoje o capitalismo é crise, é guerra, é desemprego, é fome. Né? Então, acho que fica claro da necessidade da superação desse sistema. Então, a possibilidade de um outro sistema, né, ela aparece de muito clara, até o próprio declínio, né, do país mais importante, né, do socialismo hoje, que é do capitalismo hoje, né, que é os Estados Unidos, esse declínio que é visível, né, é uma demonstração disso. Né? Então, eu acredito que a própria existência, né, de países que defendem o socialismo, em especial a China, é um exemplo muito forte no mundo de hoje. Né? Então, a bandeira do socialismo ela aparece como uma esperança, né, importante para muitos povos, para a humanidade. Então, eu acho que esse é o pano de fundo da questão do socialismo. Né?
Agora, aqui para o Brasil, ele também é uma perspectiva importante, né? Porque nós vamos vendo aí os limites que a gente vai tendo aqui no Brasil, né, do nosso modelo, né? Um modelo que também vai mostrando que dificilmente o Brasil supera problemas estruturais, né, nas condições do capitalismo de hoje. Então, sim, eu acredito que a questão do socialismo também está colocada no Brasil. E quanto mais um governo progressista, popular, que defenda a soberania, ele avançar no Brasil, eu acho que mais perto nós ficamos de uma perspectiva mais avançada. Certo. Você usou, Nádia, a palavra umas 3 vezes já, a palavra sobrevivendo, e é muito comum vermos análises sobre o PCdoB falando sobre a sobrevivência do PCdoB. Então, toda eleição, alguém profetiza o fim do PCdoB, Nádia. E no final da eleição, lá está o PCdoB. Eu queria que você falasse sobre esse exercício cotidiano de sobrevivência de um partido que tem a história que o PCdoB tem, né? Hoje vocês estão federados com o PT e o PV, mas eu vou falar sobre isso, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Eu queria te escutar um pouquinho justamente sobre esse exercício da sobrevivência do partido. Nós nunca vinculamos a existência do partido à questão eleitoral, né? Quer dizer, o partido sobreviveu em condições clandestinas, né, durante todo o período da ditadura, nem podia disputar a eleição, né? E o partido não acabou, né, durante o período da ditadura, foi muito perseguido, né? Nós enfrentamos, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, a chacina da Lapa, né, onde a ditadura achou o seguinte: o PCdoB acabou, né? E de forma nenhuma nós nos organizamos, né, e lutamos pelo fim da ditadura, e quando terminou a ditadura, nós lutamos pela legalização do partido, né? Então, de forma nenhuma, o partido não está vinculado ao processo de ter eleição e ter uma votação mais ou menos expressiva, mas é claro que em condições, né, de legalidade, do período democrático como esse que a gente está vivendo já de forma prolongada, sim, a disputa eleitoral tem um papel grande. O anticomunismo continua muito forte, sempre presente, isso nos afeta sempre, né? Mas nós disputamos eleição com a nossa legenda, né, com os nossos candidatos, e enfrentamos uma legislação que nos dificulta, né? O fato, por exemplo, de exigir cláusula de barreira, de impedir coligações proporcionais, tudo é feito na legislação eleitoral para impedir que partidos ideológicos avancem, né? Então a gente vai enfrentando essas condições negativas. Mas nós temos aí nossa bancada, a gente enfrenta isso, tem uma bancada de 11 deputados e deputadas combativos, né? E nós estamos federados com o PT e o PV, que é uma coligação eleitoral permanente. É o que nós lutamos pela federação como uma forma justamente de uma aliança, né? Uma aliança eleitoral mais permanente nas condições dessa legislação. O ideal era que se pudesse fazer coligações mais livres, né? Mas hoje a gente vê que muitos partidos estão optando pela federação por conta de uma legislação restritiva. Mas nós estamos satisfeitos com a federação, vamos disputar em federação e vamos enfrentando assim as dificuldades da legislação eleitoral. Mas o partido vai enfrentando e vai tendo seus resultados eleitorais positivos, vai crescendo no movimento social também. Então, nós estamos convictos de que tem muito espaço para o Partido Comunista crescer no movimento popular, democrático, progressista na esquerda brasileira, e que nós temos um papel para além do nosso tamanho, né, deste tamanho eleitoral. Né? Acho que o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, tem um papel na luta das ideias, né? Das bandeiras que defende, do papel que joga na constituição, inclusive, desse bloco da esquerda, né? O bloco no campo progressista. Nós precisamos nos unir, né? Nós precisamos ter um programa comum. Da nossa unidade depende o que será do Brasil no futuro, desse enfrentamento maior, de um programa que a gente tem em comum. Né? A gente não pensa só no tamanho, na expressão do PCdoB, nós temos que pensar
no bloco como um todo, da nossa unidade do campo democrático, progressista, popular e da esquerda juntos. E o PCdoB quer compor esse bloco. Legal, Nádia. Eu queria falar um pouquinho sobre a manutenção do PCdoB no governo do presidente Lula, não na federação, porque existe uma imposição jurídica, legal, né? A lei eleitoral não permite que as federações se dissolvam entre uma eleição e outra. Mas a manutenção do PCdoB no governo do presidente Lula. Nós temos visto o presidente Lula fazer alguns acenos ao centro, a partidos de centro. Temos visto o presidente Lula insistir na manutenção de algumas alianças. Muitos parlamentares, muitos petistas, inclusive, criticaram alianças, por exemplo, com Alcolumbre, que agora Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que acabou de trair o governo. Mas eu queria saber, nós falávamos aqui sobre os vínculos ideológicos do PCdoB com a sua história. Eu queria saber os limites da manutenção do PCdoB no governo do presidente Lula. O PCdoB tem lá a ministra Luciana Santos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Queria saber até onde o PCdoB tolera movimentações do governo. Olha, Igor, em 2022, para vencer as eleições, a gente já defendia de que era preciso uma ampliação da frente eleitoral, né? E isso, naquela ocasião, aconteceu, né, com a indicação da vice-presidência do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Então, aquilo foi bastante importante. E o governo do presidente Lula é um governo de frente, uma frente democrática, mas é uma frente. Você tem o PCdoB, né? tem representantes do PSOL também, mas tem PSB, tem PDT, né? Mas tem também setores do MDB, né? Tem setores do União Brasil, né? Tem setores do PSD. Então, mesmo que não representando os partidos como tal, mas lideranças desses partidos, né? Nós não temos maioria nem no Senado nem na Câmara, né? Então, para governar, é preciso fazer certos entendimentos, certos acordos, né? E votações importantes para o governo. Então, é claro que pode se discutir até que ponto, né, determinados entendimentos funcionaram ou não, né? Nós, por exemplo, somos bem críticos sobre a questão das emendas, né? Esse entendimento das emendas impositivas, até um sequestro do próprio orçamento público, né? Hoje nas mãos do Congresso Nacional. Isso aí precisa mudar, né? Mas, de todo modo, um governo de frente, um governo precisa fazer entendimentos, né? Para poder governar. Então, nós achamos que isso é compreensível. Um governo de frente, o governo do presidente Lula é um governo de frente, embora tenha uma presença muito forte do núcleo inicial, que mais hegemônico, né? No caso, a presença do próprio Partido dos Trabalhadores, né, do PT, é muito forte no governo, né? E agora, essa próxima eleição, continua a exigência de ter que formarmos uma frente mais ampla, né? Porque o lado da direita, né, e da extrema-direita é um lado que vem fortalecido para a eleição, né? Uma eleição equilibrada. E nós precisamos de diminuir o máximo possível as forças que se aglutinam desse lado, da direita e da extrema-direita. Então, acho que disputar setores do centro-direita, continua muito importante. Então, eu acho que o limite é o limite do nosso programa, né? Que a gente tem que manter um programa democrático, programa que atenda aos interesses populares, que defenda a soberania. Então, aqui é o limite é o nosso programa, né? Mas a composição, ela precisa ser uma composição mais ampla. Esse é o nosso entendimento. Certo. Queria falar um pouquinho agora de tática eleitoral, Nádia. Que o PCdoB hoje tem 11 deputados e deputadas, se eu não estou equivocado, certo? Certo. Ótimo. Qual a expectativa do partido? Lembrando que soma aos votos do PCdoB os votos da federação, né?
houve durante o ano, em algum momento, boatos de que, por exemplo, um parlamentar importante do PCdoB, Orlando Silva, poderia sair do partido, que não se confirmou. Orlando Silva disputará pelo PCdoB a eleição deste ano. Orlando Silva teve dificuldade, né, Nádia, na última eleição, entrou por conta da suplência. Qual é o que o PCdoB pensa para esse ano? A manutenção desses 11? Entende-se que pela conjuntura, dificuldade no embate de forças no Congresso, esse número pode cair. Tem condições, por exemplo, nós devemos ter o Zé Dirceu como candidato do PT, que deve ter uma soma importante de votos, e isso pode trazer mais cadeiras para a federação. Qual é a análise que o PCdoB faz do cenário que podemos ver quando se fecharem as urnas ali em outubro deste ano? Olha, no caso do PCdoB, nós elegemos na eleição passada 6 deputados federais, né? E hoje nossa bancada tem 11 deputados e deputadas, né? Porque na eleição passada nós elegemos vários primeiros suplentes, né? Então, o que acontece? Quando vem a eleição de 2 anos depois, as eleições municipais, alguns deputados federais se elegeram prefeitos e prefeitas. E como nós tínhamos eleito os primeiros suplentes, então eles assumiram as vagas, né? Então nós estávamos com 6 deputados, elegemos 6 e hoje nós temos 11. Então nós já tivemos uma ampliação da bancada muito significativa. Também nós conquistamos mais uma vaga da deputada Marcivânia numa recontagem de votos do Amapá, que já deveria ter sido feita originalmente. Foi uma contagem errada, naquela questão de sobras, aquela confusão de contagem que teve na hora, e nós já deveríamos ter tido essa vaga, a gente já deveria ter partido com 7. Mas, enfim, hoje nós temos 11. Então, a nossa expectativa é que a gente mantenha, né, essa bancada de 11 e que possa ampliar. Então, não é uma ampliação para muito além disso, porque as dificuldades da disputa, né, de vagas hoje para todos os partidos, ela é muito grande, né? Não tem assim uma projeção de nenhum partido, eu acho, para uma grande mudança nos números atuais. Todos trabalham um pouco com alguma expansão ou alguma redução, mas em torno dos números que já se alcançou, né? Então, nós pretendemos ampliar um pouco a nossa bancada, que já teve uma expansão de 6 para 11. Mas nosso objetivo é partir disso para algo mais, né? E eu acredito que a bancada da federação deve aumentar, eu acredito que o PT deve aumentar a sua bancada, né? O PV também, então que a bancada da federação vai crescer e que, de modo que o nosso bloco, né? Esse bloco que atualmente a gente sempre chega em 122, 130, né? Nas votações da Câmara, eu acredito que nós vamos crescer, porque nós tivemos esses 4 anos, né, com o governo do presidente Lula, então é claro que a gente tem que obter um maior número de votos, né? Os nossos candidatos estão mais fortalecidos, tiveram mais possibilidades de atuar, então eu acho que o nosso campo todo tem que aumentar a sua presença, né? Mas não acredito que haja uma mudança, vamos dizer, total, né, nesta correlação de forças que a gente tem entre o campo da esquerda, a extrema-direita, esse campo do centro. Acho que ainda não vai haver uma reversão muito forte nesta correlação de forças do atual Congresso Nacional. Mas nós devemos ampliar a nossa fatia. Isso eu acho que é bem esperado. E essas votações, por exemplo, que você mencionou em São Paulo, eu acredito que nós vamos manter ou até ampliar um pouco a nossa bancada de São Paulo, né? Os candidatos são bons e nós vamos fazer a nossa parte. Estamos lutando bastante para a eleição do nosso deputado aqui em São Paulo, Orlando Silva, também. Legal, Nádia, importante a consideração, inclusive, sobre o Orlando Silva, importante parlamentar. Temos no Rio o exemplo da Jandira Fegali também, que atua em diversas frentes dentro do Congresso Nacional. Se eu não me engano, a Jandira está no 4º ou 5º mandato dela. E aí tem também o reforço, né, do Elias Jabbour, que chega agora, se filiou ao PCdoB, é candidato a deputado federal, e dando uma olhada nesse mapa, na distribuição das candidaturas, aquilo que o PCdoB já divulgou, aquilo que os próprios
pré-candidatos já anunciaram, que saiu na imprensa, me gerou uma curiosidade de como o PCdoB, esse ano, Nádia, vai distribuir suas candidaturas. Com que número vocês trabalham e como vocês têm pensado as candidaturas majoritárias? Nós vamos lançar cerca de 80 candidatos e candidatas a deputado federal e em torno de uns 300 candidatos a deputado estadual, né? Entre esses candidatos a deputado federal está realmente o Elias Jabor, no Rio de Janeiro, né? Que é uma pessoa que está fazendo assim muita diferença, né? Nos debates aí pelas redes sociais. E o Elias, ele é um filiado de longa data, ele sempre foi filiado ao PCdoB desde jovenzinho, né? Mas no que refere às candidaturas majoritárias, Igor, a nossa opção foi concentrar mais na Câmara Federal, né? E as candidaturas majoritárias a governador, nós vamos apoiar os candidatos da nossa Frente Democrática, os candidatos da federação, né? E de outros partidos que vão apoiar a candidatura do presidente Lula, né? Nos diversos estados, assim como a chapa de senadores também, fruto desses acordos, né? Então, nós teremos alguns candidatos ao Senado, poucos, né? E participaremos da chapa, nas suplências de Senado, né? Mas, no fundamental, optamos por fortalecer as chapas de frente, né? Para que a gente tenha realmente uma bancada forte de governadores e senadores. Isso aí é mais importante nesse momento do que ter candidaturas, vamos dizer assim, próprias do partido, que seria importante às vezes, mas seria mais para disputar com poucas chances de eleição, e nesse momento nós estamos precisando realmente eleger governadores e senadores do nosso campo democrático. Legal. Nádia, queria uma avaliação tua, queria te escutar sobre o atual momento do governo federal. Né? O presidente Lula vem daquela que, para mim, é a mais importante derrota que ele sofreu em seu terceiro mandato, que é a rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do STF. E o Congresso Nacional derrubou o veto do PL da dosimetria. Não é nenhuma anomalia o Congresso Nacional derrubar o veto de um presidente, porém o projeto, ou esse PL da dosimetria, ele tem um vulto maior, né, Nádia? Tem uma disputa na sociedade por esse tema da dosimetria, da pena dos golpistas do 8 de janeiro. Queria te escutar um pouco sobre esse momento que o governo federal enfrenta e quais caminhos você enxerga para sair desse instante de dificuldade para conseguir arrancar para a eleição. Eu acho, Igor, que a gente tem que ver esses acontecimentos todos, né, como parte de uma disputa maior, né, e mais permanente que a gente tem tido no país, né, porque a luta política ela tá muito intensa, né? Você vê que os acontecimentos são acontecimentos assim quase que diários, né? De modo que você está tratando de algo que aconteceu, 2 dias depois já tem outra coisa, né? É votação de um PL, é manifestação disso, é acontecimento X, Y, Z. Então eu acredito que a gente tem que enxergar a jornada, o filme, né? E o filme o que nos mostra é uma disputa muito acirrada que vem, na verdade, desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República em 22, né? A gente tem que lembrar que nós enfrentamos um golpe já logo na sequência, a tentativa de um golpe, logo na sequência de assumir a presidência, né? Então, de lá para cá, não teve refresco, né? Quer dizer, nós lutamos para defender a democracia, lutamos para reconstruir as políticas públicas no país, né? Para reconstruir parte do Estado brasileiro que tinha sido destruído, mas sempre sob pressão, né, da extrema-direita que é articulada no mundo todo, pressão do grande capital, pressão do setor financeiro, pressão da grande mídia e pressão de um Congresso Nacional que nos é francamente desfavorável, né?
ali quando junta as forças do centrão, né, com as forças da extrema-direita, é para dificultar a vida do governo esse tempo todo. Então, teve sempre que ter muita luta para passar por esses 4 anos realizando aquilo para o que o presidente Lula foi eleito, né, para corresponder às expectativas do povo brasileiro. Não tem sido fácil, então é uma luta muito constante. Às vezes a gente avança um pouco mais, mas muitas vezes a gente tem reveses, né? Porque a resistência do lado de lá é dura. Eles têm força. Nós temos a nossa força, nós estamos no governo federal, a gente reúne forças sociais, políticas em luta, mas eles têm força também. Eles têm a força do capital, eles têm a força das big techs, eles têm força da grande mídia, né? Eles têm força social, porque eles penetraram uma base popular, não é isso? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Então, eu acredito que às vezes a gente comete erros também, né? Equívocos também, às vezes a gente deixa de fazer, né? Fazer uma política mais ampla, às vezes, então, muita coisa a gente também deixou de fazer da melhor forma, né? Mas nós temos uma pressão agora mais recente do próprio imperialismo estadunidense, né, que, sob o governo Trump, está tendo uma ingerência no quadro internacional e na América Latina que não se contava neste nível, né, neste nível. Quer dizer, não é à toa o que ele fez aqui na Venezuela e está fazendo. Né? Então, olha só, a dificuldade que cria, a pressão que ele está criando sobre Cuba, né? O tarifaço, tudo isso interfere bastante aqui nas condições da disputa aqui no Brasil, né? Então, eu acho que nós temos que mirar nisso. Portanto, mesmo esse tipo de episódio, né, que foi o problema da indicação do Messias, né, a questão da dosimetria, nós temos que ter consciência de que a luta política vai até o dia 3 de outubro, que nós temos condições de continuar nessa disputa. Nunca foi fácil, todas as disputas presidenciais que nós travamos, né, sempre foi ali no fio da navalha, né? Quem viveu todas essas disputas lembra, né? Como é que foi, né? Então, sempre muito, muito difícil. Mas nós, como se diz, nós sempre chegamos no segundo turno e a maior parte dessas disputas nós vencemos. Agora não vai ser diferente, né? Nós temos muita coisa para mostrar, nós temos muitas condições de confrontar com todas as candidaturas da extrema-direita, da direita e da extrema-direita, principalmente com a do Flávio Bolsonaro, né? Que é uma candidatura oca, né? Quer dizer, uma pessoa que carrega a feição do traidor da pátria, né? A ligação dele com os milicianos do Rio de Janeiro, uma pessoa que não tem bagagem nenhuma, né? Para querer presidir o Brasil. Então, nós, na hora do vamos ver, né? Quando a campanha começar abertamente também, é claro que vai ficar muito diferenciado a estatura do presidente Lula, né? Uma pessoa que realizou tanta coisa pelo Brasil e que vai ficar claro que é o melhor candidato para enfrentar os problemas que ainda persistem no Brasil, né? Então nós vamos à luta e é isso que tem que nos guiar, mesmo em momentos mais desfavoráveis, porque esse sobe e desce, de hora o presidente Lula está em mais dificuldade, hora está em melhores condições, isso vem sendo uma constante. Você vê que hoje, se abrir os jornais, está todo mundo dizendo: nossa, parecia que o Lula estava em desvantagem agora porque ele foi para os Estados Unidos e teve ali uma cena positiva, né, com o Trump. Já todo mundo está dizendo: ah, mas então o Lula não está morto. Quer dizer, num dia o governo se acabou, no outro dia já não é mais assim. Então, essa estabilidade, né, das manchetes dos jornais e as pesquisas dizendo que o mundo se acabou, a gente não pode se guiar por isso. Né? Nós temos que nos guiar pelo objetivo da disputa política ferrenha com a extrema-direita, que as fragilidades do lado deles são muito grandes. E do nosso lado a gente tem muitas fortalezas. Nádia, eu queria falar com você sobre justamente a indicação do Flávio, né? A direita e a extrema-direita passaram 2025 discutindo a exaustão se aguardariam Jair Bolsonaro,
ter condições de disputar a presidência da República, o que agora, às vésperas da eleição, se confirma, né, que não é possível, não, nenhum cenário seria possível Jair Bolsonaro disputar a eleição, ou quem seria o sucessor, e aí surgiram diversos nomes, Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, o Eduardo Bolsonaro, antes de migrar, fugir para os Estados Unidos, onde até hoje está, e no final o escolhido foi o Flávio. Eu me recordo que quando surgiu a notícia, me pegou de surpresa. Eu fiquei bem surpreso, porque me parecia de tudo que era aventado, inclusive o nome da Michelle Bolsonaro, me parecia de que toda sorte de nomes que eram lançados ali, o dele era o mais fraco, mais sensível, mais frágil. Você ficou surpresa com a escolha do Flávio? Eu acho que todo mundo ficou um pouco surpreso, porque havia realmente uma grande frente do lado deles, da direita e da extrema-direita, em torno do Tarcísio de Freitas, né? Então, acho que o próprio presidente Lula julgava que o adversário seria o Tarcísio, né? Mas, realmente, o Bolsonaro, os Bolsonaros, né, resolveram indicar alguém que fosse da sua extremíssima confiança, né, para preservar o seu legado, mesmo correndo o risco de perder. Eles preferem perder com o legado deles próprios do que ganhar com outro que eles não têm total confiança de o que faria depois, né? Inclusive sobre o problema da anistia ao Bolsonaro pai, né? Eles não teriam certeza de que se o Tarcísio ganhasse, iria cumprir esse compromisso de uma segunda anistia, além da dosimetria, né? Então vamos de Flávio. Agora, o Flávio é o mais frágil, né? Porque ele traz a rejeição do Bolsonaro pai, você vê que já tem uma briga familiar, né? Já tem uma briga com as outras lideranças, do campo bolsonarista, né? E ele sim tem fragilidades, porque ele não é uma figura que inspire nenhum tipo de credibilidade ou de confiança, mesmo em setores da classe dominante, né? Então, sim, para enfrentar uma pessoa da estatura do Lula, na hora que a campanha pegar mesmo firme, né? Eu acho que ele tem muitas fragilidades. É um cara que tem ligação, né, com as milícias desde lá do mandato dele, né, no Rio de Janeiro, né? Então ele tem parede, telhado de vidro muito forte, né? E para sustentar, ele não tem ideias próprias para sustentar um programa de presidente da República. Além de tudo isso que fez, né? Ele e o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, né? Junto aos Estados Unidos, né? De ceder interesses do Brasil, né? Aos Estados Unidos, ao Trump. Então, sim, é uma candidatura, é um candidato que tem fragilidades, né? Embora a gente não tenha ilusão, né? Uma parte grande, significativa, né, dos setores dominantes brasileiros, conservadores, vamos dizer assim, vai com quem tem, né? Para tentar derrotar Lula, vai engolir mesmo uma candidatura entreguista, né, desclassificada como essa do Flávio Bolsonaro. Mesmo Caiado, Zema, tentando se diferenciar, né, mostrando as fragilidades dele, na hora do segundo turno, né, de um eventual segundo turno, vão dar um jeito de justificar um apoio ao Flávio Bolsonaro. É o mais provável, né? Mas que ele, no mano a mano, né, é uma candidatura com muitas vulnerabilidades, eu acredito que sim. Mas foi a opção deles, né? E é essa que a gente vai enfrentar, e por isso eu acredito realmente numa vitória do presidente Lula por todos esses componentes e pelo que nós acumulamos ao longo desse tempo todo, em termos de forças sociais e políticas também. Maravilha, Nádia, muitíssimo obrigado por essa conversa, por nos atender, tá? Te agradeço demais, desejo sorte ao PCdoB, vida longa ao longo PCdoB, tá? Espero vê-la mais vezes durante o ano, espero poder conversar contigo mais vezes durante o ano sobre eleições, sobre política e juntos analisarmos aí os resultados das eleições. Eu que agradeço, Igor, esse bate-papo. Muito obrigado, um abraço a todos que te acompanham, que nos acompanham, viu? Muito obrigada. Legal? Fica por aqui então essa edição do BDF Entrevista. Agradeço a companhia, agradeço a audiência. O programa fica disponível no canal do YouTube
e também no Spotify. Muito obrigado, até a próxima.